Josi está com a bebê Regina e a coloca em um carrinho. Regina comunica os policiais que sequestraram sua filha. Ela se atormenta. Josi vê que Regina tem uma medalha com a letra R. A pilantra entra no carro e foge com a menina, feliz pela maldade que fez. Isidro chega ao hospital, onde Roberto está internado e vê o amigo em estado grave. Roberto diz a Isidro que quer ver Regina e necessita do perdão dela. Ele diz que vai localizá-la. Roberto sofre outro infarto e desmaia. Carla e Inês chegam à delegacia. Regina diz que sua filha foi sequestrada. Josi está com as duas bebês e se prepara para fugir para outra cidade. Um cara acha linda as filhas dela e diz que são gêmeas, não tão idênticas, mas se parecem muito. O doutor consegue recuperar Roberto, mas o quadro de saúde dele se complica cada vez mais. Regina diz à mãe e à amiga Inês que não devia ter deixado sua filha sozinha quando correu atrás do bandido que levou sua bolsa. Carla pede que ela não se culpe. Carla pede a Deus que sua neta seja encontrada. Isidro chega em casa e descobre que a filha de Regina foi sequestrada. Regina pede que Isidro lhe ajude a encontrar sua filha. Isidro diz a Regina que Roberto sofreu um grave acidente e está muito mal e quer vê-la. Regina passa muito mal e desmaia. Josi foge para longe com as bebês e se zanga com o choro das pirralhas. Regina se dirige ao hospital para ver Roberto. O doutor diz a Regina que Roberto não tem muito tempo de vida. Regina pede que o doutor faça todo o possível para salvá-lo. O doutor diz que pelo acidente que Roberto sofreu, ele perdeu muito sangue e está grave. Isidro tranquiliza Regina. Regina vai ao quarto onde seu marido está e sofre ao vê-lo naquele estado. Roberto fica feliz por ela estar ali. Regina pede que ele não se esforce em falar e está ali e não irá deixá-lo nunca. E eles precisam estar juntos e lutar pela filha deles. Roberto diz que quer ver a bebê. Regina diz que não pode mais, mas vai tentar. Ela pede que ele não fale, pois tudo vai ficar bem. Regina abraça o marido. Em pensamento, ela diz que não pode dizer a ele que roubaram sua filha, não nessas condições. Regina pede que a Virgem de Guadalupe proteja sua filha, onde quer que ela esteja. Josi liga para seu amigo Gustavo, diz que está desesperada e precisa vê-lo. Carla pergunta a Isidro o que sabe de Josi. Ele diz que não sabe muito e tentou se manter longe dela. Carla diz que pensa que ela pode ter roubado sua neta. Isidro diz que o acidente de Roberto aconteceu perto do apartamento onde Josi estava e ela pode ter causado a morte dele. Carla pede que Isidro faça uma denúncia, pois Josi pode ter roubado sua neta. Regina diz à mãe que ela tem razão e essa mulher pode ter roubado sua filha. Inês começa a espalhar cartazes por todos os lugares, seja em ruas, praças ou parques da cidade, para encontrarem Regina. Isidro diz a Regina que Roberto registrou Roberta com seu sobrenome e iria mudar o testamento para que ambas as filhas herdassem tudo igualmente, mas o tabelião adoeceu e não deu para alterar o testamento. Anoitece. No hospital, Regina pergunta a Inês aonde estará sua filha, pois ela precisa de cuidados especiais devido à doença do coração. Inês diz que vão encontrá-la e pede que a amiga não perca a fé. Ela diz que desejaria que isso tudo fosse um pesadelo e morre de medo. Josi se encontra com Gustavo, finge choro e diz que um homem lhe enganou e quando ficou grávida, lhe abandonou, mas agora voltou e quer tirar suas filhas. Está só no mundo e não pode permitir que esse maldito tire suas filhas. Josi diz que precisa registrar as meninas apenas como suas filhas e não quer que elas levem o sobrenome desse desgraçado. Ela pede ajuda ao comparsa. Regina vai ver Roberto. O doutor pede que ela fique só um pouco. Regina diz ao marido que o ama com toda a sua alma. Ele delira e tenta dizer algumas palavras. Regina pergunta a Roberto quem roubou a filha deles e provocou o acidente dele. Roberto sofre outra parada. Ela se desespera. Josi pede ajuda e proteção de Gustavo. A miserável suplica e ele diz que vai ajudá-la. Josi pede que suas filhas sejam registradas, uma como Roberta e a outra como Renata.
e que sejam só suas filhas, de Josefina Álvares. Regina chama o médico. Ele chega e usa o aparelho cardíaco em Roberto, mas ele não volta mais. Infelizmente já faleceu. Regina sofre com a morte do seu marido. Ela o abraça e morre de dor. Gustavo entrega para Josi a data do nascimento das filhas dela, Renata e Roberta Álvares Martins. Josi agradece a Gustavo. Gustavo diz a Josi que ela é muito corajosa de registrar as filhas com ela, sendo mãe solteira. Ele diz que a admira. Ele convida ela para ficar com ele e trabalhar ali. Josi diz que o mais importante para ela são suas filhas e viveria feliz ali, longe do homem que a enganou. Ele pede que ela procure um lugar para ficar e trabalhe ali como sua assistente. Ela agradece. Regina pede que Roberto não morra e não a deixe só. O doutor pede que Regina o acompanhe, pois Roberto já se foi. Regina sofre e morre de tristeza. Josi percebe que o leite em pó já acabou. A desgraçada dá uma mamadeira de água para Renata e dá prioridade a Roberta com o leite que sobrou. Josefina é cruel com Renata e não irá cuidar melhor dela, mesmo sendo a bebê tendo doença do coração. Regina diz à mãe que Roberto queria lhe dizer algo de Josefina e sua filha e perguntou se Josi tinha roubado sua filha ou tinha tido algo a ver com o acidente dele. Ela se culpa pela morte do marido. Inês e Carla acalmam ela e dizem que ela não tem culpa de nada. Acontece o enterro de Roberto na presença de Regina, Carla, Inês e Isidro e os demais amigos. Josi vê nos jornais que Roberto morreu. Josi fica feliz, mas diz que voltará a ver Regina Soberão quando as meninas completarem 25 anos de idade. Josi diz: "Você nunca devia ter se metido comigo, com meu homem, Regina. E por ter feito isso, você viverá no inferno de não saber o que aconteceu com sua filha." O comandante diz a Regina que procuraram a filha dela por todos os lugares e não tem pista dela. E quanto mais tempo passar, as probabilidades de encontrá-la se tornam menores. Carla se preocupa. Regina quer contratar investigadores melhores, mais competentes. Josi recebe 2 envelopes. Em um envelope, ela vê fotos de Renata e um retrato falado dela. Gustavo convida Josi para jantarem. Ela diz que não tem com quem deixar suas filhas. Ele decide jantar na casa dela. Passam-se 9 anos depois. Acontece o casamento de Inês e Isidro. Regina continua com esperanças de encontrar sua filha algum dia e reza a Deus por ela e pela felicidade de Inês e Isidro. Josi pede um bom dinheiro a Gustavo, porque senão irá revelar à esposa dele do rolo que tiveram. Ele fica irritado e pede que ela passe para buscar o cheque em algumas horas, mas amanhã não quer vê-la ali. Renata chega em casa e chama Roberta. Renata mostra para Roberta a blusa que comprou, com o dinheiro que a professora Socorro lhe deu. Roberta acha lindo. Renata dá uma blusa para Roberta. Renata sai para se trocar. Invejosa e ridícula desde criança, Roberta diz à mãe que está bem. A menina mostra a blusa que Renata lhe deu. Renata vai lá embaixo. Josefina reclama com Renata por não ter comprado laços para Roberta também. Desgraçada, Josi maltrata Renata, pega a tesoura e corta as tranças dela. Renata chora e sofre. Roberta chora ao ver a mãe maltratando sua irmã. Josefina fala que naquela casa a prioridade é Roberta, que tem doença no coração. Josefina pede que Roberta não chore, pois Renata nunca terá mais que ela. Renata chora muito e se pergunta por que sua mãe é assim com ela e ama mais a Roberta do que ela. Renata se pergunta por que sua mãe lhe odeia tanto. Josi pergunta a Roberta se gostaria que vivessem no México. Ela diz que sim e odeia aquele povoado. Josi diz que irão morar lá. Ela mostra para a filha a foto de Constança Monterrúbio e diz que será parte da empresa. Constança fala das qualidades de Josefina para Gonçalo e convence ele de contratá-la. Constança fala da história de Josefina e diz que a mulher quer trabalhar. Gonçalo pede que a irmã diga à amiga Josefina que quer vê-la. Acontece a inauguração do Centro A Esperança de Regina, lugar onde será espaço para mães solteiras serem abraçadas e guiadas em seu processo
E ali elas irão se sentir importantes, queridas e valorizadas. Josefina conhece Gonçalo. Ela apresenta suas duas filhas, Renata e Roberta. Elas cumprimentam Gonçalo. Matias chega ali e conhece Josefina e as meninas. Chegamos na época atual. Mais nova, Regina está com o bolo sozinha. Mais velha, ela também está do mesmo jeito, mesmo estando triste. Ela se pergunta de sua pequena Renata e chora. Carla, quando jovem, vai até a filha. Regina questiona a mãe o que terá acontecido com sua filha. O quê? Constança e Honório são felizes quando jovens, e o mesmo se repete na atualidade. Josefina chamou Roberta para descer. Já uma mulher, Roberta chega até a mãe, que lhe elogia. Renata e Gonçalo são muito próximos, e ele a considera sua filha. Desde criança, Renata diz ao pai que o ama. Ele dá um beijo na testa dela e ela o abraça. Constança e Honório acendem as velas. Renata e Roberta comemoram seu aniversário. As duas apagam as velas do bolo e todos aplaudem felizes. Elas se abraçam. Adriana deseja felicidades a Renata. Diego corteja Renata. Josefina comenta com Constança que Roberta não está ali, mas se comporta melhor que Renata. Constança diz que Roberta é tímida, tem outra personalidade. Josefina se incomoda com Renata. Constança diz que se fosse uma estranha, pensaria que Renata não é filha dela. Josefina gosta de agir com mais dureza com Renata. Gonçalo comenta com Honório que Renata e Roberta deu muita alegria na sua vida, mas gostaria de ver Matias, pois após a morte da mãe dele, ele só vive na Espanha. Constança diz que logo seu sobrinho voltará. Josefina se lembra de quando descobriu que Roberto não tinha incluído Roberta no testamento. Josefina observa Renata e diz: por me vingar dos seus pais, eu fiquei com você. Mas se eu soubesse que seria tão rica ao casar com Gonçalo, talvez não teria me encarregado de você. Tem sido uma tortura ter você como filha todos esses anos. Gonçalo diz a Honório e Constança que se casar com Josefina fez com que Matias se afastasse dele. Honório pede que o cunhado não se sinta culpado. Isidro e Inês chegam até a casa de Regina. Carla chama a filha. Regina cumprimenta os amigos. Isidro diz que sabem que hoje não é um dia muito bom para elas, por isso veio visitá-las. Isidro diz que o investigador desistiu e abandonou o caso de Regina. Regina fica triste e diz que vai procurar outro investigador. Regina diz a Inês que não pode e nem vai se resignar. Isidro diz a Regina que ela não pode passar a vida assim. Regina diz que enquanto tiver vida, vai seguir procurando sua filha e jamais desistirá dela. Diego e Renata ficam a sós. Diego diz a Renata que quer namorar com ela. Renata diz que acha ele divertido, mas não pode aceitar porque o vê como amigo. Diego beija Renata à força. Josefina flagra os dois. Josefina diz a Renata que não pode acreditar que naquela casa ela se comporta daquele jeito. Renata jura que não há nada entre Diego e ela. Josefina diz que viu como eles estavam se beijando. Josefina ofende Renata. Renata diz que é decente. Josefina pede que ela se comporte como tal, pois todos os homens vão atrás dela e ela se veste e dança de maneira provocativa. A desgraçada pede fatos e não palavras e diz à filha que não vai permitir que ela ande como uma vadia. Josefina diz que uma mulher decente se comporta como Roberta faz. Renata diz que não é como Roberta, mas isso não lhe faz uma vagabunda nem uma mulher indecente. Josefina diz: que cínica você é. Não sabe como me envergonho de você e de ser sua mãe. Renata chora. Adriana encontra a amiga e pergunta o que houve. Renata chora e abraça a amiga. Roberta fala com Rafael e diz que adoraria se ele tivesse com ela, comemorando seu aniversário. Rafael diz que irá cumprir todos os desejos dela e está no México, em seu hotel. Ele diz que vai ir na casa dela. Ela pede que ele não venha. Rafael pede para não continuarem escondendo a relação. Ela pede que ele não venha, pois vai preparar terreno com seus pais. Ele a chama de a bonita e diz que não vê a hora de gritar para todo mundo que a ama. Josefina chega ali e pergunta a Roberta com quem ela estava falando. Ela diz que Rafael ligou para parabenizá-la.
Josefina diz que acabou de ver Renata beijando um dos amigos e não sabe por que ficou com ela. Roberta pergunta como. Josefina diz que não sabe como aguentou ver Renata beijando Diego, e foi isso. Roberta diz à mãe que Diego queria ficar com ela, e quando conheceu Renata, começou a dar em cima dela. Josefina abraça Roberta e diz: não se preocupa, minha vida. Vai chegar o homem ideal para você. E eu juro, pela minha vida, que sua irmã não vai tirá-lo de você, nem se intrometer na sua felicidade.